A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 1 do segundo trimestre do ano de 2020, que tem por título Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. O nosso texto áureo se encontra em Efésios 1, versículo 2, que nos diz: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola ou carta aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco da carta aos Efésios. A leitura bíblica que está em Efésios 1, versículo 1 e 2, e também em Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7, nos diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntei-lhes, então, em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizaram. Eles eram ao todo uns 12 varões. A epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, como está em Atos 13, 9. Em hebraico, Paulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, como está em Atos 13, 21. Já Paulo significa pequeno. Era o seu nome romano, como está em Atos 22, versículo 25. A cidade de Éfeso foi fundada por volta do ano de 1050 a.C. Tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor.
atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de pratas vendidos no templo, razão pelo qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, como está em Atos 19, 27 a 29. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, como está em Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Atos 19, 5, 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, como está em Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se aos gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, como está em Atos 19, 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios, como está em Atos 19, 2. Era uma bênção. Deus estava ali. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, como está em Atos 18, 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, como está em 1 Timóteo 1, 3. E segundo Irineu, 130 a 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra
o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniram com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle de todo o universo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, pelas bebedices, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Largar aquela vida de sujeira, aquela vida de pecado, aquela vida de imoralidade, de bebedeira, porque se tornaram uma nova pessoa, um novo homem. Largar tudo de ruim e fazer somente a vontade de Deus. Ser novo homem, uma nova pessoa. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. A mensagem aos Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja sendo o corpo. O corpo, a igreja, e a cabeça, Jesus Cristo. Jesus que comanda toda a igreja, assim como o corpo. A nossa cabeça é que comanda todos os membros do corpo. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Jesus Cristo, cabeça, igreja, corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação
ação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, o grande inimigo das nossas vidas, que quer destruir o homem. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática na vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Nós continuaremos sempre batalhando para alcançar o céu. Batalharemos, lutaremos nessa vida, porque o inimigo das nossas vidas está querendo devorar, destruir a vida do homem. Mas Cristo nos dá força. Deixemos que Cristo guie nossos passos, dirija a nossa vida. Continue conosco, nos abençoando, nos dando força. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. É Cristo quem comanda, é Cristo que guia e é Cristo que nos ama verdadeiramente e quer que todos sejam salvos, que todos alcancem a sua misericórdia, o seu amor, que todos venham a se render aos seus pés e tornar-se um novo homem, uma nova criatura, pronta para ir para o céu de luz, o céu onde não há dores, não há tristeza. É esse Jesus que nos ama verdadeiramente. E assim vamos terminando essa primeira lição. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos abençoando e que Deus te abençoe poderosamente.